Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Pruxação dos Sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos fazer mais um Capitalismo Responde, dessa vez para falar um pouco de renda fixa. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar, e coloquem aqui nos comentários quais os tipos de investimentos que vocês queiram que a gente comente na semana que vem, sem ser ações, outros tipos de investimentos, tá? Deixa eu só abrir aqui, né, pessoal? A gente recebeu uma pergunta e, na verdade, tem sido bastante recorrente em função aí da melhora das aplicações de renda fixa. Claro que a gente não gosta de comparar renda fixa com renda variável, são investimentos diferentes e nada impede que as pessoas tenham essa diversificação de carteira. Inclusive, a Capitalizo tem carteiras aí que são diversificadas, eu até vou comentar um pouquinho a respeito delas. Mas nós recebemos algumas perguntas essa semana no Instagram de pessoas querendo saber qual o melhor título de renda fixa. E, na verdade, a gente sabe, né, pessoal, que não existe o melhor, né? Existe o melhor para cada tipo de perfil de pessoas, né? Até porque a renda fixa ela tem muitas peculiaridades, né? Vai depender do valor. Hoje em dia é mais tranquilo, mas ainda assim a gente tem algumas aplicações que são só para investidores qualificados, mas a maior parte delas é bem tranquilo, os valores são baixos, os mínimos, vai depender do prazo, né? Então não adianta a pessoa querer ganhar uma taxa maior se ela vai precisar do dinheiro mês que vem, ela vai ter que colocar se ela precisa do dinheiro daqui a 3 meses, vai colocar numa LCI, numa LCA, não tem como comprar um título do Tesouro direto de longo prazo, por exemplo. Até tem, né? Mas ela corre um risco desse título desvalorizar. Tem a questão da liquidez, ela vai precisar do dinheiro a qualquer momento ou não. Eu já vi isso acontecer quando eu era assessor de investimentos, né? O cliente ele ficava atraído por uma taxa muito grande, só que ele esquecia que ele poderia precisar daquele dinheiro dele, não conseguia resgatar, né? E também vê essa questão da diversificação. O investidor ele não precisa ter um tipo de renda fixa só. Eu vou colocar 10% para reserva de emergência, 20% mais para o longo prazo e 30% eu vou resgatar daqui a 3 anos. Ele pode fazer essa composição, né? Então, depende do perfil da pessoa e tem essa possibilidade, sim, de fazer essa diversificação, tá? Inclusive, aqui nas nossas recomendações de longo prazo, eu vou deixar aqui para vocês o link de performance, onde tem ali a rentabilidade de todas as nossas carteiras, de todas as nossas estratégias. Nós temos recomendações de renda fixa, temos uma carteira focada em renda fixa, né? Essa carteira que só tem títulos de renda fixa, tem um desempenho fantástico em relação ao CDI, o dobro do CDI, né? Desde o início dela lá em outubro de 2017. Esse ano ela está com 8,5 contra 6 do CDI e tem essa diversificação de títulos. E nós temos as carteiras, né? As carteiras diversificadas. Nós temos a carteira agressiva, né? Quanto mais agressiva, mais renda variável tem. Moderada e conservadora, todas elas também batem o CDI no longo prazo, que é o objetivo dessas carteiras. E elas também têm títulos de renda fixa, né? Claro que a carteira conservadora tem bem mais renda fixa do que, por exemplo, a carteira agressiva, né? Mas para não ficar em cima do muro, vamos sim dizer aqui qual, na nossa opinião, é o principal ou o melhor título de renda fixa que existe hoje. Obviamente tem que ter cuidados, né? A gente não pode esquecer que, mesmo com liquidez diária do Tesouro Direto, esses títulos trabalham com o que a gente chama de marcação ao mercado. Então, os títulos pré-fixados e o IPCA+, quando o juro futuro sobe, que é o juro negociado na Bolsa, que é a expectativa da taxa de juros Selic, por exemplo, esses títulos eles desvalorizam, né? E quando essa taxa de juro cai, esses títulos eles valorizam. Eu posso até ganhar dinheiro aí com a questão da marcação a mercado. Thiago, mas eu contratei um título pré-fixado com vencimento em 5 anos. Eu contratei um pré-fixado 9%, vou receber 9% ao ano. Mas se eu tentar resgatar antes, eu vou ter que ver quanto aquele título está valendo no mercado, né? A mesma coisa um IPCA+. Eu contratei um IPCA+, com vencimento em 2050, IPCA mais 5, eu vou receber IPCA mais 5 até 2050. A questão é que 2050 é um prazo bem longo, né? Então tem que ter cuidado com esses pré-fixados e com esses IPCA+. Na situação atual, né, pessoal, a gente imagina que a inflação aqui no Brasil está próxima a um pico, pelo menos no curto prazo.
a gente deve ver, né, os próximos indicadores aí de inflação, eles melhorando, né? Até porque com essa questão do ICM, a gasolina caiu, enfim, a gente vai ver essa cedida na inflação. E, claro, que esses títulos, tanto pré-fixados quanto esses IPCA+, eles têm essa expectativa de sofrer uma valorização, né? As debêntures, os títulos do Tesouro, né? Os pré, os IPCA+, eles podem valorizar, que a gente tenha esse benefício dessa marcação ao mercado para o nosso lado, e não ao contrário. Por outro lado, os títulos, né, eles estão pagando taxas gordas, né? Então, mesmo que venha acontecer da inflação acabar piorando, porque pode vir alguma coisa nova e a inflação voltar a piorar, tem título pagando IPCA mais 6, IPCA mais 7, IPCA mais 8. Pô, vou receber IPCA mais 6, né? O meu dinheiro ele vai ser corrigido pela inflação, em cima disso eu vou receber 6% ao ano. Tem empresa da Bolsa que não dá, historicamente, esse retorno sobre o patrimônio, por exemplo. Né? Então é uma taxa muito boa. Claro que ninguém vai colocar todo o valor, né? A gente até aumentou um pouco essa posição esse ano, porque entende que a gente está no momento de quase ganha-ganha. Né? A inflação cedendo, a gente ganha com a valorização. Se ela não ceder, a gente vai continuar com um título ali pagando uma taxa muito boa. Né? Então a gente acha que o momento é extraordinário para esses títulos IPCA+. Só que o que é interessante, né, pessoal, é justamente nesse momento a gente não ficar posicionados, né, em títulos que a gente não consiga, entre aspas, ver a cor do dinheiro. Né? Então tem, por exemplo, lá um CDB de um banco que ele paga IPCA mais 9, por exemplo, né, mas o dinheiro ele vai se acumulando e daqui a pouco ele tem um vencimento lá de 6 anos. Como existe essa chance, sim, da inflação piorar e a inflação piorando, essas taxas vão aumentar, se eu colocar todo o meu dinheiro no IPCA mais 9 e o juro ir para 30, eu posso deixar de ganhar muito dinheiro. Então, o que a gente acha interessante? Títulos que nos paguem, tem um fluxo de pagamento para a nossa conta. E hoje a gente tem debêntures, por exemplo, né? Claro, ninguém vai comprar uma debenture, né? Isso aqui que eu estou dizendo é um fundo que tem mais de uma debenture, 30, dependendo do fundo, tem 30, 40 títulos, né? E esses fundos pagam mensalmente o valor em conta sem imposto de renda, né? Então é uma vantagem absurda e eu quero mostrar aqui para vocês na prática como é interessante ter esse tipo de título, não só pensando no longo prazo, mas para quem quer fazer renda também pensando no curto prazo na renda fixa e não quer ficar pagando imposto e quer ter essa possibilidade de ficar pegando um pedaço do valor, tá? Então hoje aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia, essa é a composição da nossa carteira agressiva, né, que eu mostrei aqui para vocês dentre essas carteiras diversificadas. A gente tem uma posição hoje de quase 20%, tem um pouco de pré, mas quase 20% em inflação. Né? E na carteira de renda fixa da Capitalizo, que eu mostrei ali para vocês também, a gente tem uma posição em inflação de 55%. Claro que varia, né? Tem mais títulos, tem título com vencimento mais curto, vencimento mais longo, mas como eu falei, a gente entende que o momento é excepcional para quem gosta de renda fixa, esses títulos que são atrelados à inflação. Tá? Aqui nessa planilha eu tenho um desses títulos, né, que é uma das nossas recomendações, desses IPCA+. Quem for nosso cliente, tá, pessoal? Até pedir para o pessoal atualizar. Vocês vão entrar aqui em relatórios todos. Quando vocês clicarem ali, vai ser o relatório que vai estar atualizado por último, tá? Vocês vão olhar ali, vai ser aquele título ali que é esse que eu estou comentando aqui, caso alguém que seja cliente esteja olhando esse vídeo. E qual é a vantagem desse título, né? É um título que a gente tem a maior parte do retorno com o fluxo de recebimento, né? Ou seja, todos os meses cai dinheiro na nossa conta. Esse fundo aqui ele tem debêntures, né? Que são esses títulos privados diversificados, né? A maior parte deles tem rating A, não existe uma concentração caso dê algum tipo de problema. A duration, né, que a gente chama da carteira, é em torno de 4,7 anos, que seria o prazo médio que a gente receberia o valor de volta. Né? Então, tem gente, a gente não tem nada contra, até interessante, né, esses IPCA mais longo, mas é 2035, 2050, e a duração média desses títulos aqui, em função do forte pagamento que eles oferecem, é em torno de 5 anos, e hoje a carteira está pagando, em média, IPCA mais 8,66.
Claro que o gestor ele trabalha com compra e venda desses títulos, ele pode negociar, ele pode fazer uma gestão ativa dessa carteira, inclusive aumentar essa taxa. Então, qual é o cenário que a gente tem hoje? A carteira está rendendo IPCA mais 8,66. O IPCA está 8%, a gente recebe o nosso dinheiro corrigido a 8%, mais 8,66 em cima, né, dessa correção. Essa é a grande vantagem desse tipo de título, e como eu falei, ele paga esse dividendo aqui que eu já vou comentar todos os meses e não tem imposto de renda, né? Não tem imposto de renda sobre esse recebimento aqui mensal, tá? Sobre o ganho de capital, se a gente for vender o título é outra história, mas sobre o pagamento mensal, não, né? E o que acontece? Esse título também é valorizado, esse fundo aqui de debênture, ele é negociado em bolsa, então ele tem liquidez diária. Caso a pessoa precise vender, claro que tem que ver quanto o mercado está oferecendo, mas ele tem liquidez diária. Então hoje para a gente é o título perfeito aí para quem gosta de renda fixa com uma visão, claro, um pouco mais de longo prazo, não é para comprar daqui a um mês, né? Eu tenho uma carteira lá, é para a parte de longo prazo, vou pegar 5%, 10% da minha carteira e colocar aqui nesse título. E olhem que legal, aqui a gente tem, tá, a cota dele no ano passado, ele iniciou valendo R$100, o que normalmente acontece, é a mesma coisa com fundos imobiliários. A cota atual dele está 103. Claro que aqueles R$100 ali é o que a gente chama de valor nominal, né? A gente não tem o ajuste do pagamento de dividendos. Então a cota nominal dele foi R$100 e a cota atual 103. Ou seja, a gente teve um ganho com a valorização da cota de 3% só. Isso de maio do ano passado para cá, um ano e pouco. Thiago, mas de onde é que vem o ganho dele? Daqui, ó, do pagamento dos proventos. Ele tem esse fluxo de pagamento mensal. Como a taxa está boa, o duration da carteira é curto, né? Os títulos têm prazos mais curtos, a gente vai receber um fluxo grande de pagamento. Então, em maio ele pagou R$1,51, em agosto pagou R$1,51, em setembro R$1, aqui todos os pagamentos até o mês passado aqui que ele pagou, vai pagar, né? Esse mês, na verdade, pagou dia 14, né? Ontem R$2,04. E o que a gente tem aqui, pessoal? O yield on cost. É o yield que eu vou receber em relação ao preço que eu paguei a minha cota lá. Então eu paguei R$100 na cota, quando eu recebi R$2,04, eu recebo 2%. Então esse título só agora, em julho, vai pagar 2%, porque a inflação está pesada. Como os títulos são atrelados à inflação, a gente acaba recebendo um juro maior. Thiago, e se a inflação cair? Aí vai acontecer aquilo que eu comentei para vocês. A carteira ela vai entregar menos, mas aí a gente tem expectativa da cota valorizar, né? Por isso que a gente chamou, entre aspas, né, essa operação aqui, desse momento aí de ganha-ganha. Então, é um título seguro, diversificado, tem liquidez, não tem imposto de renda do provento e eu posso resgatar quando eu quiser. Só para vocês terem uma ideia, em termos de ganho, olhem que fantástico, né? Se a gente comparar aqui com a valorização mais os dividendos, o ganho de maio do ano passado para cá foi 22%, o CDI deu 9,5%, o IPCA deu 13,3% e a poupança deu 6%. Só que a grande vantagem é que a boa parte desse dinheiro já está no nosso bolso. Eu não preciso ficar esperando anos aqui para receber esses valores, né? Então, títulos que têm esse fluxo de pagamento mensal, trimestral, mas principalmente esses mensais e que são atrelados à inflação, nesse momento aí, na nossa visão, na visão dos nossos analistas, são os melhores aí para vocês se posicionarem, tá? Como eu falei, quem é cliente, só clicar em relatórios, todos, o último que aparecer ali vai ser esse que eu comentei agora. E quem não é cliente, né, pessoal, dê uma olhada no nosso relatório ali de performance, dê uma olhada nas nossas assinaturas e qualquer dúvida tem aqui nos contatos, o nosso Telegram, o WhatsApp, o e-mail, é só nos chamar que com certeza a gente vai auxiliar vocês, tá certo? Um grande abraço e ótimos investimentos, até mais!